Olá, meus amigos. Sou o pastor Denivaldo, pastor da igreja A Palavra de Cristo no Brasil, na cidade de Campinas. Olá pessoal, meu nome é Jéssica, sou de Campinas também, da mesma igreja que o pastor Denivaldo. Estamos aqui para levar uma palavra para o seu coração, uma palavra a fim de contribuir para o seu elevo espiritual. Algo que Deus tem colocado no nosso coração e vá de encontro à sua necessidade, de encontro ao seu coração nessa noite. A palavra que Deus tem colocado no nosso coração, ela vem nos falar de recomeço. Recomeço é algo que sempre está na nossa porta, sempre está na nossa vida, sempre estamos recomeçando por algum motivo, por alguma questão. Talvez nós temos que recomeçar por algo que nos aconteceu, uma tragédia, um fato, uma impossibilidade que tenha acontecido, um acidente, muitas vezes até por algo que nós mesmos provocamos na nossa vida e nós viemos parar nossa caminhada por algum motivo, mas nessa oportunidade que Deus tem nos dado, Ele vai nos dar condição para que nós venhamos recomeçar e ter uma mudança, uma transformação na nossa vida para que nunca mais nós venhamos parar por motivo algum. Bom, como o pastor Denivaldo falou sobre recomeço, a gente procurou na Bíblia um texto que ficasse mais claro, a história de uma pessoa falando sobre recomeço. E a gente vai ler aqui sobre a história de Zaqueu, está em Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Olha que maravilha essa palavra, né? É uma história conhecida de muitas pessoas, muita gente conhece a história de Zaqueu, de alguma forma, talvez por uma música que tenha ouvido, ou até mesmo pelo conhecimento da palavra mesmo, mas enfim, é uma história conhecida de todos. Vamos falar um pouquinho dessa questão, Jéssica, essa questão que aconteceu com Zaqueu, essa transformação que aconteceu com ele, né? Sim. E muitas vezes você pode estar aí procurando recomeçar algo na sua vida, você por inúmeras vezes tenta e não consegue, parece impossível, parece que nunca mais você vai conseguir retomar sua vida. Que vida? Sua vida cristã, sua vida profissional, eu não sei aquilo que te barra, mas hoje Deus preparou esse momento para que te desse aí uma oportunidade, te desse aí uma condição para que você se levante da condição que você está. Eu não sei qual o problema que você está passando, mas seja qual ele for, Jesus está aqui para mudar a sua vida, Ele está aí para mudar a sua vida, amém? E eu estava observando o texto e eu consegui enxergar alguns passos para que essa mudança pudesse acontecer,
para que esse recomeço, Jéssica, pudesse acontecer. E a primeira coisa que eu enxerguei nesse texto foi a questão oportunidade. E oportunidade é algo que as pessoas muito reclamam, né? Ah, eu não tenho oportunidade, eu não tenho uma chance. O que precisa? E muitas vezes a oportunidade passa diante de nós e nós não aproveitamos essa oportunidade. Então, o primeiro passo para que eu venha recomeçar algo na minha vida é o que? Oportunidade. Olha só o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia não fala o que ele estava fazendo, que atitude, onde ele estava, se ele estava na casa dele, se ele estava no trabalho, se ele estava passeando. Isso é o que menos importa. O que importa é que ele percebeu, ele viu que Jesus estava passando. Interessante que por onde Jesus passava, pessoas vinham, Jéssica, de várias situações, de vários lugares para ouvir Jesus. Uns pela sabedoria que ele tinha, inclusive tem Deus que fala, poxa vida, ninguém jamais falou com esse homem. Então, as mensagens dele eram cativantes. Muitos vinham, Jéssica, por necessidade, muitos vinham porque queriam uma cura, né? E não importa, o importante é que eles queriam estar perto de Jesus. E a fama dele corria por todo lado. Então, quando o Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando, ele sabia com certeza da possibilidade que Jesus tinha de fazer algo na vida dele, talvez pela situação que ele vivia, talvez Jesus nem se importaria com ele, mas ele queria pelo menos ver, ele queria pelo menos ver quem era Jesus. E a questão oportunidade aparece na vida de Zaqueu. Ele, sabendo que Jesus ia passar, ele escolhe um jeito, um meio para poder ver. E qual que é esse meio? É subir numa árvore. Porque a Bíblia diz que ele era uma pequena estatura. A multidão que andava com Jesus era muito grande. Então, com certeza, ele não teria como ver Jesus. Jesus ia passar, ele ia ver a multidão e não ia conseguir alcançar o objetivo que ele tinha para a vida dele. Então, a primeira coisa que nós observamos nesse texto é o que? É a oportunidade. Qual que é a oportunidade? Jesus está passando. A partir daí, começa agora a revolução dentro dele. Jesus está passando. Jesus é aquele que tem a condição, Jéssica, de mudar qualquer situação. Qualquer situação. Talvez você que está me ouvindo sabe disso, que Jesus pode mudar a situação. O que precisa então para que a sua situação seja mudada? Aproveitar a oportunidade. Aproveite, talvez através desse vídeo, através de uma palavra que você ouviu, mas o que você não pode perder é a oportunidade de Jesus estar diante de você. Uma outra coisa que eu percebi, Jéssica, na questão oportunidade, é o quê? Não se importar com a condição social. Porque se tem uma coisa que Jesus não faz, Jéssica, é a acepção de pessoas. Então não importa se você é uma pessoa que tem uma boa condição, se você é rico, se você é pobre, se você está numa situação que muitas vezes pode até ser que você não tenha o que comer amanhã. Condição social não importa. O que importa é você se colocar diante de Jesus. Não importa o que você está passando, não importa em qual região da cidade você está morando. Pode ser que de alguma forma essa mensagem chegue até você e você talvez não tenha nem onde morar. Isso também não faz diferença. O que faz diferença é Jesus estar passando na sua vida. O que faz a diferença é você aproveitar essa oportunidade. Uma outra questão que nos impede desse encontro, de aproveitar essa oportunidade, é o quê? Muitas vezes, Jéssica, a gente não se chega até Jesus porque a gente nos bloqueia pelo que as pessoas pensam da gente. Essa talvez seja uma das maiores questões que nos faz perder a oportunidade de estar com Jesus. Vamos lá. Talvez eu seja uma pessoa que
não seja bem vista pela sociedade, como que eu vou estar de frente com Jesus? Então a primeira coisa, e eu volto a lembrar, Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa quem você é, não importa o que você fez. E eu costumo dizer, essa frase não é minha, mas eu costumo dizer, e eu gosto muito dela, que não existe nada que você faça, nada, nada, multiplicado por quantas vezes você quiser, nada, que você faça de ruim, que vai fazer com que Deus te ame, que vai fazer com que o amor de Jesus por você diminua. Como também não existe nada que você faça de bom que vai fazer com que Jesus te ame mais, que Deus te ame mais. Ele te ama e pronto, está resolvido. E o amor que Ele tem por você é imenso, é incalculável. Então não importa a situação que você está vivendo. Não precisa imaginar o que as pessoas pensam. Tenta imaginar o que Jesus pensa a respeito de você. E o que Ele pensa sobre você? Ele pensa que você tem uma alma, e que Ele morreu na cruz por você, Ele se entregou por você, que Ele te ama, independente da condição que você está. Então não perca a oportunidade, porque gosto muito de uma fala que Jesus deixou registrado para nós. Ele fala com os discípulos um pouco antes de ir embora. Ele fala assim, Jéssica, que Ele vai rogar ao Pai para que mande outro Consolador, para ficar com a gente. Esse Consolador é o Espírito Santo. Mas Ele falou assim, que mesmo assim, mesmo que o Espírito Santo viesse, Ele estaria conosco todos os dias. É esse Jesus que eu apresento para você. É esse Jesus que vai mudar a sua história, e nunca mais a sua história voltará para a situação que está agora. Mas você vai andar de novidade em novidade com Cristo, tá? É com Cristo. Sem Cristo nós não vamos a lugar nenhum. Basta nós temos uma boa educação. Nós temos que ter uma boa atitude. E qual que é a atitude? Qual que era o desejo de Zaqueu? Vamos voltar para Zaqueu. Qual que era o desejo dele? Ele queria ver Jesus. Então, na questão dele ver Jesus, dele querer ver Jesus, ter aquela fome, aquela ansiedade de ver Jesus, se ele não toma uma atitude, o que vai acontecer com ele? Nem oportunidade. Quer dizer, a oportunidade estava passando na frente dele e ia perder a oportunidade porque lhe faltava uma atitude. Mas ele tomou uma atitude. Por mais grosseira que pareceu ser, imagina, puxa vida, Zaqueu não era uma criança. Zaqueu não era um menino. Subir em árvore não é coisa muito de adulto, de pessoas adultas. É mais coisa de criança subir em árvore, não é verdade? É uma coisa que, assim, foge o nexo, não é verdade? Um homem subir em árvore. Assim, pra quê? Não, só quero ver o que vai acontecer isso. Mas, enfim, ele também não se importa com a maneira com que ele usou para ver Jesus. Vamos fazer uma pausa aqui, uma vírgula, para a gente lembrar de um outro homem que fugiu à regra porque ele queria estar com Jesus. Quem não conhece a história do cego Bartimeu? O cego Bartimeu, ele abusa tanto da atitude que ele começa a gritar. Ele faz uma pergunta, ele ouve um barulho e ele pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Aí falam para ele: é Jesus que está passando. Ah, é Jesus? Olha, com certeza ele já tinha ouvido alguém falar de Jesus, a fama de Jesus. Quando alguém reporta para ele que Jesus está passando, ele não esquenta a cabeça, ele se desprende de qualquer coisa que possa ali tirar a oportunidade dele, ao ponto que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dele. Fala sério. É a atitude de um homem que está gritando na rua, com outro homem. Não é a atitude do homem que eu quero dizer, não é a atitude de um adulto fazer isso. Mas é a oportunidade que ele tinha. É a oportunidade na mão dele, era o grito. Eu não sei que situação que você está. Eu não sei qual é a sua condição.
Mas uma coisa eu tenho certeza, que se você tomar uma atitude agora, seja um grito, seja talvez um silêncio. Olha que legal, eu lembrei de uma outra história, Jéssica. Havia uma mulher na Bíblia, a Bíblia conta a história de uma mulher que fazia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue que não cessava. E sabe o que era pior? Pela tradição, ela nem poderia estar no meio das pessoas. Ela tinha que viver isolada. E aí ela tem conhecimento que Jesus estava passando. O que ela fez? Ela falou, eu vou enfrentá-lo. Eu sei que a multidão não me aceita. Eu sei que a sociedade não me aceita. Eu sei que eu não sou bem-vinda. Eu posso ser até apedrejado se eu aparecer em certos lugares da vida. Mas ela falou, não importa, eu vou estar lá. E sabe qual a atitude que ela teve? Ela falou assim, ó, se eu apenas tocar na hora das vestes de Jesus, eu tenho certeza que a minha vida vai. Eu tenho certeza que eu vou ser curado. Eu tenho certeza que eu vou recomeçar a minha vida. E foi o que ela fez. Tá vendo como a questão da gente ter um recomeço, a gente precisa do quê? De uma oportunidade. De alguém que muda a nossa vida. Quem é esse alguém? É Jesus. Eu não sei de que forma que ele se apresentou para você. Mas fato é, ele está passando diante de você, ele está próximo a você. Não perca essa condição, não perca essa oportunidade por nada. E Zaqueu, o que Zaqueu fez? Zaqueu sobe numa árvore. Aí está aquele homem em cima de uma árvore para ver um outro mundo. E o que é mais interessante, há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, nós falamos sobre questão social. Imagina, Zaqueu não era pobre, Zaqueu era um cara de... Ele era um homem conceituado na cidade. Ele era um homem conceituado. Ele tinha posses. Agora está esse homem em cima de uma árvore. Está vendo como que para você receber aquilo que você precisa para recomeçar diante de Jesus, não importa a atitude que você vai tomar. Não importa a sua classe social. E a outra questão que eu vejo como certo, e o próprio texto nos mostra, diante dessa oportunidade, uma é o quê? É estar no lugar certo. Ou procurar o lugar certo. Interessante isso, né? Você pode dizer, mas Deus me encontra onde eu estou. Sim, existe fato relatado na Bíblia que Jesus foi até algum lugar para fazer algo específico. Por exemplo, tinha um homem, a Bíblia conta a história de um homem que fazia 38 anos que estava em cima de uma cama. Ele não andava. Interessante que quando Jesus pergunta para ele, você quer ficar só? Jéssica, a Bíblia conta a história de um homem que já fazia 38 anos que estava em cima de uma cama, paralítico. E ele estava num lugar onde havia um tanque chamado Betesda. E acontecia um fato nesse tanque que, de tempos em tempos, vinha um anjo e mexia aquelas águas, agitava aquelas águas. E o primeiro, Jéssica, que caísse dentro daquela água, que pulasse na água, ele poderia ter a enfermidade que fosse, ele seria curado. E esse homem já estava ali naquele lugar há 38 anos. E a Bíblia diz que Jesus foi até ele. E chegando lá, Jesus perguntou para ele, você quer ficar só? Você quer ficar curado? Olha só, oportunidade. De frente com Jesus. O que ele fala? Não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que me ajude. Toda vez que a água é agitada, vem alguém e desce antes de mim. Talvez seja essa a sua situação. Talvez você até tenha a oportunidade,
Talvez alguém que não te ajude, talvez seja essa a questão. Mas uma coisa eu falo para você, Jesus chegou para te ajudar. São situações diferentes. Se você pode sair de onde você está, você precisa sair de onde você está. Você precisa ir até Jesus. Olha o tópico, estar ou procurar o lugar certo. Se você não pode sair de onde você está, Jesus vai até você. A questão é, ninguém vai ficar sem a oportunidade. Independente se tem alguém que te ajuda. Interessante, Jéssica, que Jesus ainda insiste com ele, mas você quer ficar são? Ele torna a insistir. Não tem ninguém que me ajuda. Jesus, vendo que a autoestima daquele homem estava muito baixa, disse, não, faz o seguinte, levanta, toma a tua cama e anda. E eu profetizo na sua vida nesse instante. Não importa a condição que você está, não importa o que você está vivendo, eu te digo, em nome de Jesus, levanta e anda, recomece a sua vida, mas recomece com Cristo, porque é Ele que pode garantir o sucesso do seu recomeço. Não um recomeço que hoje você se levanta, você começa a andar e amanhã você está caído de novo. Não, porque Ele é presente, Ele é para sempre, Ele está sempre contigo. Eu gosto muito de uma fala que Jesus deixou registrado para nós. Ele fala com os discípulos um pouco antes de ir embora. Ele fala assim, Jéssica, que ele vai rogar ao Pai para que mande outro Consolador, para ficar com a gente. Esse Consolador é o Espírito Santo. Mas ele falou assim, que mesmo assim, mesmo que o Espírito Santo viesse, ele estaria conosco todos os dias. É esse Jesus que eu apresento para você. É esse Jesus que vai mudar a sua história. E nunca mais a sua história voltará para a situação que está agora. Mas você vai andar de novidade em novidade com Cristo, tá? É com Cristo. Sem Cristo nós não vamos a lugar nenhum. Amém. Amém. Nesse momento eu gostaria de estar fazendo uma oração pela sua vida, que tudo que foi falado aqui possa alcançar o seu coração, Deus possa trabalhar na sua vida através dessa palavra. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por este momento que nós estivemos aqui, Deus. Pai, que esta palavra, ela alcance, Jesus, a muitas pessoas que estão precisando de uma oportunidade, Deus. Pai, nós não conhecemos a vida dessas pessoas, nós não sabemos, Deus, a situação que ela vive nesse momento, Deus. Nós não sabemos, Senhor, quantas oportunidades, Senhor, ela teve, Deus. Mas nós cremos, Senhor, que esta palavra, Deus, ela vai alcançar, Senhor, essa vida, Deus. Nós cremos, Senhor, que essa palavra, Deus, ela é poderosa, Pai, para atingir, Senhor, o coração dessa pessoa, Deus. E que o Senhor, Deus, possa dar, Senhor, a ela, Senhor, uma oportunidade, a oportunidade de uma vida nova, Deus, a oportunidade, Senhor, de um recomeço, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, amém. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, reine no seu coração e a partir de hoje, recomeçando para a vitória, para nunca mais estar numa situação ruim, estar em derrota. Não quero dizer para você que você não vai ter problema. A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. A Bíblia também nos diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Amém. Amém. Esse foi o primeiro vídeo. A gente está falando sobre recomeço. A gente vai estar postando aí, né? Parte 2.
A gente vai estar falando mais um pouquinho sobre o recomeço. Vou pedir para você se inscrever no canal, vai chegar notificações aí, dá um like, compartilha, manda pro seu amigo, pra sua amiga, vai ser bênção, Deus vai falar com você. Amém?